É isso aí, já pensou se você pudesse voltar no futuro e corrigir todos os erros do passado? Tem até um filme, né, que chama De Volta para o Futuro, que tem essa temática, né? E pensando nisso que eu comecei a elaborar e refletir todos os percursos, né, percalços no meio do percurso desse caminho de se tocar, né, tocar violão, cantar e resgatando aí todos esse percurso, essa jornada, me ocorreu isso de fazer essa seleção de todas as coisas que eu evitaria se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim mesmo como começar, né, no violão e poder evitar todos os erros. Então a gente vai rever 10 erros que hoje eu evitaria, que hoje se eu fosse começar hoje, gostaria que alguém me falasse, gostaria que alguém tivesse me contado, ou se eu voltasse no tempo, eu falaria para mim mesmo, né, o que evitar para conseguir ter um desempenho muito melhor, uma performance muito melhor, um estudo, uma prática e um desenvolvimento muito melhor nessa coisa de tocar violão, de cantar, certo? Então lá vai aí essa seleção, pérolas de o que não fazer, o que você não deve fazer ou o que você deve fazer também, né? E que vai te ajudar muito nesse estudo, tá? Então vamos começar aí a falar nesse assunto. E a primeira coisa que eu falaria para mim mesmo seria: não comece a estudar de forma autodidata, sozinho, garimpando conteúdo aí na internet, aqui e acolá. Então essa é a pior maneira de começar. Vou continuar insistindo porque eu já estive lá realmente. Eu já comecei, quando comecei há muitos anos atrás, não vou falar quantos anos porque senão vai revelar a idade, né? E aí essa época eu comecei e depois, anos depois que eu já estava dando aula, vendo muitos alunos, que até hoje vejo dezenas, né, alunos que estão começando, voltando a estudar e que são autodidatas, né, ou vieram de estudo autodidata. Então ficou muito perceptível, muito presente para mim o quanto se perde de tempo estudando sozinho, né? Então você acaba perdendo muito tempo, o seu resultado demora muito a ter resultado, o que é muito estimulante, muita gente desiste e também você acaba ficando com muitos vícios, né? Quando você não desiste e mesmo assim insiste, consegue, né, até aprender algumas coisas, mas você acaba aprendendo com muitos vícios, tá? Claro que para tudo existem exceções, né? Mas as exceções realmente são exceções, né? São aquelas pessoas gênios que conseguem desenvolver de uma forma mais tranquila sozinho. Mas o 99% dos casos é a pior das ideias começar de forma autodidata. Então é a falha que vai fazer você acarretar muitos outros erros pelo fato de você ter cometido esse primeiro erro, certo? Bom, muitas coisas, muitos vícios, muitas dificuldades aí vão ficar latentes aí por causa dessa primeira falha cometida, tá bom? Então hoje eu jamais começaria de forma autodidata, tá? E a segunda, já emenda nessa primeira, que seria essa primeira coisa que eu falaria para mim, se estivesse iniciando, a segunda coisa que eu falaria seria, então, emendando agora essa primeira falha, primeira decisão que eu não tomaria, que eu evitaria totalmente, e pouparia muito estresse, muita dificuldade. Emendando com essa seria a segunda, né? Segunda coisa que eu falaria para mim mesmo se eu estivesse iniciando: comece a estudar com o melhor professor ou a melhor metodologia que você consiga achar na sua cidade, dentro dos seus recursos, tá? Ache o melhor professor possível, porque o melhor professor ele vai te fornecer a melhor metodologia, o melhor caminho, o melhor passo a passo para que você poupe o tempo, para que você ganhe muito mais tempo, que você tenha muito menos dificuldades no meio do percurso. Principalmente se a gente quer poupar tempo, se a gente quer ter ali à mão o melhor conhecimento, a melhor didática, né? E o melhor professor é aquele professor que tem
organizado, uma metodologia, aquele professor que está realmente preocupado com o desenvolvimento do aluno, ele está ali engajado com o aluno, procurando solucionar as dificuldades desse aluno, está ali realmente atento à melhor maneira que esse aluno consegue aprender, certo? Então, sempre é bom nesse caso aí você ter indicações, que aí vai ajudar bastante com indicações, né? Que aí você vai prevenindo aí possíveis dificuldades em achar a melhor metodologia. Tendo em vista que eu já evitei a pior maneira de começar, que era a autodidata, já arranjei o melhor professor possível para minha iniciação, quer dizer, já evitei um monte de dificuldades e problemas que poderiam ocorrer só com essas duas questões, né? E uma terceira aí, que caso você ainda não tenha encontrado esse método e tal, então já vou revelar uma terceira, que um bom método com certeza vai te levar por esse caminho. Aprenda a música, você vai aprender, vai desenvolver música, seja violão, voz ou seja lá qualquer outro instrumento, né? Por ouvir, ouvido, desenvolver o ouvido, trabalhar o ouvido, certo? A didática ela deve desenvolver o ouvido do aluno, porque música em essência ela é som. Se não houver som, não tem música. Quer dizer, uma cifra não é música, uma cifra é uma sigla de letras, né, em que tem uma sequência de acordes, quer dizer, ela está lá, escrita lá, não tem música. Uma partitura não é música, ela é uma escrita de música, é uma escrita, né, para quem sabe ler, quem sabe decifrar essa sigla, aí vai conseguir sim, a partir dessa partitura, extrair música, né? Mas até então ela é só uma promessa de música, é um conjunto ali de letras que representa a música. Música em si é som, sem o som, sem esse fenômeno físico sonoro, não tem música. Então a coisa mais essencial em música é som. Então, para desenvolver bem música, é preciso ouvir bastante, é preciso desenvolver o ouvido, desenvolver essa habilidade de ouvir e conseguir distinguir, né? Então você vai precisar, então, para você tocar bem, cantar bem e desenvolver e ter fluência e ter autonomia, desenvolver o ouvido. Então, ouvir e aprender a ouvir é provavelmente a principal habilidade que a gente deve desenvolver. Claro que quem está aprendendo violão vai aprender os ritmos dedilhados, acordes, as batidas, né? Mas todo esse aprendizado do violão ele deve ser permeado por esse estímulo auditivo, de forma que a pessoa também vá, ao aprender cada acorde, cada batida, cada ritmo, cada arranjo, também aprenda a ouvir e aprenda a começar a associar auditivamente, certo? Então, música é som, então em nível de prioridade, ouvir está aí no patamar máximo, certo? Então, por que eu estou falando disso aí de música é som? Claro, vocês entenderam a base da coisa, é o princípio, né? Música é som, então se eu não entendo, não consigo entender a música na esfera do som, então eu realmente não vou estar conseguindo desenvolver a linguagem que é sonora, né? Isso eu percebi na minha vivência, que consegui desenvolver técnica e tudo, eu já tocava super bem, mas quando eu fui para a prática de tocar na noite, né? Essa prática diária, do dia a dia, né? De quem toca mesmo, e o fato de eu estar com a minha percepção auditiva defasada em relação a essa questão de conseguir ter essa fluência, esse domínio, né, de música pelo ouvido, então eu tive muitas dificuldades pelo fato de eu não conseguir realmente o ouvido não estar em dia o suficiente para eu conseguir desenvolver. Isso ocorre, né, com pessoas como no meu caso tiveram experiências profissionais, né, mas também no dia a dia de quem toca só por hobby. Também isso ocorre com muita frequência de você estar tocando a música, esquecer um acorde e aí você, pronto, desanda tudo, não consegue. Por quê? Porque aquilo está totalmente mecânico,
de forma que você não tem domínio realmente sonoramente, porque quando você entende o som de cada acorde, você compreende a lógica sonora, você já está ali fluente na linguagem, então você já tem a expectativa auditiva de qual acorde que vai ser, você já tem ali, você já sabe como quem está falando, quem está conversando com alguém, já sabe a próxima frase dentro da ideia que ela quer passar, já sabe a próxima palavra. Então é basicamente a mesma coisa, a linguagem, né? Uma linguagem sonora. E você já sabe os acordes, já sabe os ritmos, então você vai conseguir fluir, tocar uma música sem travar no meio, sem ter que olhar a cifra, sem estar ali preocupado com a decoreba, com a mecânica. Quando você tem essa fluência, quando você entende sonoramente a música, né? Quando você cresce, amadurece esse ouvir, essa audição, certo? Então, na minha experiência foi exatamente isso que aconteceu. Pelo fato de, na minha formação, não ter tido esse estímulo suficiente, realmente não consegui desenvolver. E só depois que eu me dei conta da gravidade, que eu tive que voltar atrás e reformular tudo para reaprender essa parte que tinha faltado. Então eu já falaria para mim naquele início de processo, bota a música aí na tua rotina, ouça tudo que você está tocando, ouça as músicas que você está tocando, começa a desenvolver o seu ouvido. Eu estaria falando para mim nessa época porque eu não teria evitado várias situações, né, chatas por não estar com o ouvido em dia. Então já vai essa daí. Uma quarta coisa que eu falaria também, para mim quando estivesse começando, e que é uma coisa que ocorre com muita gente também, é perder o foco do que você quer realmente aprender, né? Então muita gente acaba tentando aprender vários instrumentos ao mesmo tempo, e isso também acaba sendo um elemento dispersor de foco, né? Então o foco acaba sendo uma coisa super importante no estudo de qualquer habilidade que ela demanda uma certa concentração, como é o caso de violão, de tocar instrumento em si. Então define dentro do que você está procurando aprender, o que você quer realmente aprender. Não, eu quero aprender a tocar violão. Não, eu quero aprender violão, guitarra e baixo. Eu quero tocar teclado, violão e violino. Então isso aí, no meu caso, aconteceu que eu queria tocar guitarra, violão, né? E depois já passei para teclado. Então esse momento aí em que eu estava me desdobrando entre 2, 3 instrumentos não foi nada produtivo, porque você acaba não tocando nada de uma forma, né, desenvolvendo bem num instrumento só, acaba tocando todos os instrumentos de forma medíocre, digamos assim, né, bem limitada. Então é melhor você aprender bem o instrumento, desenvolver, dominar, ter um certo domínio desse instrumento para depois você passar para um outro, para não ficar realmente essa briga de foco, essa falta de foco, e aí você acaba não desenvolvendo nenhum bem. Então eu falaria para mim lá atrás, quando eu comecei e estava tentando aprender outros instrumentos ou outras coisas, foca só numa coisa. Quer estudar guitarra? Foca na guitarra. Quer estudar violão? Foca no violão. Quer tocar e cantar? Foca no tocar e cantar, né? Que é uma atividade que ela realmente se engloba separado. Ela é diferente, tocar e cantar separado é diferente, você realmente tem que estudar as duas coisas juntas, né? E focar nesse estudo, certo? Então se quer só violino, então vai para o violino e realmente se dedique, né? Dê o seu tempo, a sua concentração para um elemento só, para que você consiga desenvolver, certo? Menos é mais, essa frase ela é bem icônica, né? Então acaba sendo bem, na prática exatamente, ela super funciona. Então menos é mais. É melhor fazer uma coisa bem feita do que várias mal feitas. Quinto elemento, então, é super importante, o repertório, né? E muita gente tem tido pouco critério, nessa questão do repertório. Que o repertório é exatamente o que você toca. O que você toca na prática é o seu repertório. Então, muita gente tem aqueles casos icônicos de que a pessoa toca várias músicas, mas todas não passam da primeira parte, né? Então, toca várias músicas pela metade. Isso causa uma frustração, não só no público que está ali assistindo, fica um pouco frustrado que aquela música não se concluiu, mas também a própria pessoa que toca também percebe que alguma coisa está errada, né?
E é justamente isso, o repertório. Você precisa ter esse critério no estudo do repertório. Vão ter vários elementos, né, para desenvolver o repertório, mas a máxima é essa. Organize seu repertório, tenha o repertório de músicas que você sabe tocar realmente, sem olhar, sem ler nada, que você sabe tocar de cor, em que você possa tocar em qualquer ocasião. Você está tocando, você está numa reunião, de amigos, aí um amigo pede para tocar e você toca aquelas músicas que você sabe. Ou você está numa ocasião, numa festa, num evento da família, por exemplo, e o pessoal pede para você tocar, ou um casamento, alguma coisa do tipo, então você vai aí trabalhar aquele repertório, né, de forma criteriosa, tocando as músicas, sabendo que tá, né, já pegou os tons corretos para você, já desenvolveu toda essa noção aí e tem aquele seu repertório bem organizado, sabendo realmente tocar, não é aquela pasta que você sai virando um monte de música. Aí não é repertório, aí é cola, né? É outra coisa, né? Não é um repertório. Se você for ver um show de um artista, assistir um show do artista, seja qual for, de qual estilo for também, você vai ver que o artista, ele não fica colando, não tem uma pasta, não. Ele toca ali, até porque é super importante nesse tocar, nesse cantar dele, ele ter contato com o público. Quando você está lendo ali, aí você já perde contato com o público, já perde até a questão da interpretação, que você tira um pouco. É diferente, a gente está falando de música popular, né? Pessoas que tocam e cantam, diferente de orquestra que está lendo uma partitura, aí é outra situação totalmente diferente. Mas falando de música cantada e tocada, ela flui muito melhor, você consegue uma conexão com as pessoas muito maior quando você está realmente tocando, cantando, com fluência, sem necessidade de estar recorrendo a uma leitura, tá? E você também se sente muito mais seguro, isso vai influenciar também muito na sua segurança de tocar. Então, o repertório é o principal elemento que comprova que você sabe ou não tocar, seja, né, qual for, se for instrumental ou se for música tocada e cantada. Então aquilo é a prática, realmente é a obra, é o quadro do pintor, né? Então o seu repertório é o seu quadro em relação à pintura, né? O pintor que sabe pintar, mas ele não tem nenhum quadro para mostrar, tipo, fica naquele plano daquele plano assim, só das ideias, né? Que ninguém consegue, não fica tangível. Então tenha seu repertório, organize seu repertório, saiba realmente tocar cada música ao pé da letra, corretamente, com tudo organizado, os arranjos definidos e bem executados, tá?